Muito boa tarde, meus amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês nessa tarde, para que juntos a gente possa ter um pouco de companheirismo em torno da palavra de Deus e o seu programa correspondente ao tempo que nos tocou viver. É de suma importância para os filhos e filhas de Deus compreender as profecias correspondentes ao tempo que nos tocou viver. Porque foi o amado Senhor Jesus Cristo quem disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amós capítulo 3, versículo 7, a palavra de Deus nos fala: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Graças a Deus, eu dou graças a Deus por estar aqui nessa cidade, para trazer uma mensagem que tem por título O Mistério do Último Dia. O Mistério do Último Dia. Que assim eu peço a Deus, ao anjo do pacto, ao grande arquiteto do universo, o Pai das luzes, o Deus dos espíritos dos profetas, a Elohim, para que neste momento, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, abençoe, Senhor, ricamente a palavra que vamos ler, Senhor, dando luz a ela, Senhor, e esclarecendo o cumprimento dela no coração dos teus filhos, Senhor, dos teus eleitos, daqueles que têm, Senhor, o seu nome escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, porque é tempo dos primogênitos filhos de Deus regressar ao lugar de origem. Estamos, Senhor, gratos por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de falar a palavra. Por isso, ó Pai, também te peço neste momento que o Senhor abra, Senhor, a sétima dimensão, e que a dimensão da palavra, que é a sétima dimensão, desça essa dimensão de tempo, luz e matéria, e encontre o instrumento pelo qual o Senhor tem ungido para falar a palavra neste último dia. Senhor Deus e eterno Pai, também te rogo, ó Senhor, que o Senhor agora abra a sexta dimensão, que é o paraíso, para que os que partiram em Cristo Jesus, os mensageiros das eras da igreja, que partiram em Cristo Jesus, possam estar de pé diante do Filho do Homem, ouvindo a grande voz de trombeta, ou trombeta final. Porque tu dissesse em São João capítulo 22, versículo 5, capítulo 5, versículo 22 em diante, que virá a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. Este Filho do Homem já se encontra soando esta grande voz de trombeta, ou trombeta final. Se encontra dando a conhecer a mensagem do amanhecer, a mensagem do Evangelho eterno, para os primogênitos filhos de Deus compreenderem e voltar de regresso à eternidade. As portas eternas se abrem para os primogênitos filhos de Deus voltar ao lugar de origem. Por isso que, desde já agradeço a Deus por esta rica oportunidade, e quero ler nas Escrituras alguns versículos da Bíblia. Se encontra em São Mateus capítulo 24, versículo 45 e diante, que os irmãos internautas nesta hora também possam estudar as Escrituras conosco, para que assim possam estar inteirados do programa de Deus, conhecendo o que Deus está fazendo neste amanhecer, porque Deus não vai fazer outra coisa a não ser o que Ele prometeu. E os filhos e filhas de Deus, que tem o seu nome escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro de Deus, dirão: isto é o que eu queria ouvir. É Deus velado e revelando-se em carne humana, dando a conhecer os pensamentos para o tempo que me tocou viver. Isto lhe identifica como um filho de Deus. A palavra de Deus diz, em Mateus capítulo 24, versículo 45, diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que, quando o Senhor vier, achar servindo assim. É muito importante os filhos de Deus entenderem que se trata de uma pessoa. Isso aqui está no singular, não está no plural. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa? A casa de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo, é os primogênitos filhos de Deus. O apóstolo Paulo diz: vós sois edifícios de Deus, vós sois casas de Deus, vós sois templo de Deus. Então, esta pessoa que virá dar alimento a tempo à igreja do Senhor Jesus Cristo não pode ser um teólogo, um filósofo, um arquiteto, um engenheiro. Não, ele tem que ser um profeta, porque os filhos e filhas de Deus comerão o que Deus pensou para este tempo, comerão o cumprimento da Escritura que Deus determinou para o tempo que nos tocou viver.
E o tempo que nos tocou viver é o tempo mais grande e glorioso dentro do programa de Deus. E Deus tem guardado este mistério para dar a conhecer no começo desse novo dia milenial. Já amanheceu o dia, a estrela da alva começa a aparecer. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 16: eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Jesus sempre envia o seu anjo para testificar o que ele prometeu para cada tempo em que a raça humana viveu. Observe que este servo tem que ser um profeta. Um profeta, ele não estuda para ser profeta. Um profeta deste nível, ele é um profeta dispensacional, porque ele está dando alimento à igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele tem a responsabilidade de trazer o cumprimento das escrituras que Deus prometeu para o tempo que ele está vivendo. Ele dá a conhecer o maná que estava escondido. Porventura, há maná melhor para um filho ou filho de Deus do que a palavra falada de Deus? Não há. A palavra falada de Deus para os filhos de Deus é uma vitamina. E esta vitamina produz o novo corpo que teremos eterno e glorificado. É um corpo onde estaremos na aparência de 18 a 20 anos de idade. Se estivermos diante desta grande voz de trombeta ou trombeta final, ela produzirá para os que crerem na mensagem do amanhecer, para os que crerem na grande voz de trombeta final, ela trará a transformação de nossos corpos. Porque estamos esperando por isto. Foi Deus que prometeu. E aqui tem um povo que crê no que Deus prometeu e que Deus irá cumprir. Porque ele diz: passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não vão de passar. Então está uma promessa em que aqui estou. Senhor, cumpre a tua promessa, Senhor, porque eu vi essa escritura, Senhor. Estou vivendo no tempo do cumprimento dessas escrituras. E milhares de filhos e filhas de Deus, quando vê esta palavra sendo falada, dirão: o espelho da palavra está na terra. Senhor, tu estás cumprindo o que tu prometestes. Vê? É muito importante entender o mistério do último dia. As escrituras nos falam em Gênesis capítulo 1. Você vai ler suas escrituras. Gênesis capítulo 2, versículo 17 em diante diz: mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Observe que aqui há um mistério muito grande. Quando Adão e Eva estavam ali no paraíso, Deus prometeu e disse: de toda árvore do fruto, de toda árvore que se encontra no meio do jardim, dela comerás, mas do fruto da árvore que se encontra no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia que comer certamente morrerás. Mas você vai encontrar que há um paradoxo aqui. Por que um paradoxo? Porque não morreram naquele dia. Será que Deus não sabia o que estava falando? Não, é que Deus falava de dia milenial. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você vai lá em Salmo 94, versículo 4. Para que a gente possa ter um quadro claro, vamos entrar aqui em Salmo 94, versículo 4. É importante compreender este mistério do último dia. Salmo 94, versículo 4 diz assim: de novo o Senhor fala em termos, para que os filhos de Deus compreendam, porque é tempo de compreender toda a profecia que Deus pensou desde antes da fundação do mundo para este tempo. A Escritura diz, Salmo 90, versículo 4 diz: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Então o homem não conseguiu passar 1000 anos, que é um dia diante de Deus. Porém agora estamos no tempo, no entrelaço dispensacional, onde está terminando a dispensação da graça, se introduzindo a dispensação do reino milenial, onde o Senhor terá o servo fiel e prudente para dar alimento a tempo à igreja do Senhor Jesus Cristo. Este alimento é a palavra criadora, o título de propriedade que Adão perdeu no jardim do Éden. Porque só o meio de trazer os filhos de Deus que estão no paraíso dormindo, e também trazer a transformação desses que estão aqui em corpos mortais, corruptível e temporário, é por meio da palavra criadora, o título de propriedade que Adão perdeu no jardim do Éden. E Deus dará a esse vencedor, ao instrumento que ele tem no amanhecer, no ocidente, no amanhecer do dia milenial, ele dará o título de propriedade que Adão perdeu. Ele dará o poder da palavra criadora, para que assim ele possa chamar os mortos à ressurreição e nos dar a transformação. Bem? Isso convém ele fazer neste amanhecer do novo milênio e que está para se estabelecer. É importante entender que Deus reinará no milênio por 1000 anos, através do instrumento que tem. O Senhor Jesus Cristo reinará ali em Jerusalém. Jerusalém será a capital do mundo,
E a estrela Davi será a estrela, será a bandeira estiada para todas as nações conhecer que Deus é Deus, e que Deus honra a sua palavra, e que Deus cumpre a sua palavra. Agora, a Bíblia diz que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Não diz que quem é de Deus, lê Bíblia, interpreta a Bíblia. Não, ouve a palavra de Deus. E a palavra de Deus só pode ser falada quando chega o tempo do cumprimento daquelas promessas. E os filhos de Deus, que foram predestinados para compreender o cumprimento daquelas promessas, diz: eu creio, porque foi isso que Deus prometeu para o tempo que estou vivendo. E aí ele está comendo do maná que estava escondido, ele está comendo da mente de Deus. Vê? Assim que o Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, tem guardado essas coisas para os filhos e filhas de Deus compreender neste dia. Veja, o mistério do último dia, o que é? É simples. É só acharmos o instrumento em que Deus prometeu cumprir todas essas coisas. Em 2 de Pedro também, capítulo 2, vamos a Pedro. As Escrituras também nos falam aqui, em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19 em diante, diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Os filhos e filhas de Deus têm que estar atentos a quê? A ideia religiosa, a clubes evangélicos, a filosofia de homem, a cursos de teologia. Ora, veja que um certo professor de teologia hoje, ele dá aula a 50 alunos numa classe, ou 40 que seja. Quando ele termina os 3 anos de dar aula, aqueles alunos que dão um diploma para cada um, ele voltar 6 meses depois naquele ambiente onde ele deu aula e procurar aqueles alunos as quais ele formou, ele vai encontrar cada um com uma igreja diferente, com uma ideia diferente. Você observou? É isso que Satanás faz. Dá ideia do que Deus é às pessoas. E as pessoas abrem clubes religiosos e esquecem de buscar o cumprimento das profecias correspondentes para o tempo que lhes tocou viver. Eles se educam eclesiasticamente e não se importam com a essência das promessas que Deus fez para o tempo que lhes tocou viver. Então veja, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Que dia que é esse? É o novo dia milenial. Estamos vivendo no amanhecer do novo dia milenial. O irmão Brano, uma certa feita, nesta mensagem, a qual eu tenho aqui, a mensagem, o princípio e o fim da dispensação gentia, ele diz, na página 15, parágrafo 129, o reverendo William Marreu Brana diz: o que é isso? Eu saí e olhei para ver aquela grande estrela da alva, ao começar a se mover além. Observe o mistério do que o irmão Brana tinha visto, uma visão, que essa estrela da alva se movia, ela não ficou parada na 7ª era da igreja. Ela se movia aonde? Vamos ver. O que é isto? Eu saí e olhei para aquela grande estrela da alva que começava a se mover além. O que a estrela da alva significa? A estrela da alva está somente refletindo a suprema luz do sol. Vê? A estrela da alva, ao amanhecer do dia, você olha que ela é a que mais brilha. Ela está mais perto do sol. Veja. Quem está se aproximando? Está certo? A estrela da alva. A razão por que é tão brilhante, você sabe por que é? O sol está muito mais perto dela. Está avançando. E a estrela da alva saúda a vinda do novo dia. Amém? Então Deus tem que ter essa estrela na terra. Essa estrela na terra, essa estrela representa o Espírito Santo anunciando para os filhos de Deus um novo dia milenial. Está anunciando que Deus estará pronto a qualquer momento para chamar os que têm seu nome escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, e também chamar os que partiram em Cristo Jesus na ressurreição. E breve o mundo entrará na 3ª Guerra Mundial, aonde os que não creram no programa de Deus, ignoraram as promessas que Deus fez para o tempo que estava vivendo, receberão o dano destas bombas atômicas, gases, cobalto e outras mais. Porém, para os filhos de Deus, para os filhos da estrela da alva,
que conhecem o programa de Deus, receberão o quê? Receberão um novo corpo, eterno e glorificado na aparência de 18 a 21 anos de idade, aonde será um corpo imortal, incorruptível, aonde será jovem pelo milênio e depois por toda a eternidade. Receberão a bênção da coroa da vida, porque há coisa melhor, a coroa melhor do que você entrar no corpo, na aparência de 18 a 20 anos de idade, onde não se porá velho e reinará no milênio e depois por toda a eternidade. A coroa melhor do que esse corpo? Não há. Vê? Assim que o Senhor Jesus Cristo vai abrindo o mistério do último dia. Vê? O mistério do último dia é a estrela da alva apresentando-se. Deus é tipologista. Temos que entender que o Senhor Jesus Cristo disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Tratou o ser humano de ovelha. Vê? Isso é um tipo. O Filho de Deus não podia ser representado num bode. Não, ele é uma ovelha. O Filho de Deus, o Espírito Santo, é representado numa pomba. Por quê? Uma pomba não tem fel. É como o Filho de Deus, ele não tem fel para comer qualquer ideia religiosa. A pomba, ela come simplesmente a comida fresquinha, a qual não lhe fará dano. Ela se lava de dentro para fora. O Filho de Deus, ao receber a palavra de Deus, correspondente ao tempo que está vivendo, ele recebe o Espírito Santo. Só há uma forma de ter Espírito Santo, é crendo no cumprimento das promessas que Deus fez, para o tempo que eles estão por viver. Aí você tem Espírito Santo. De outra forma, você pode pular no mistério, pode dançar no mistério, pode profetizar, pode pegar título de pastor, de bispo, de bispa, você não vai a canto nenhum com isso. Conforme São Mateus capítulo 7, versículo 22, o Senhor Jesus Cristo diz que naquele dia dirão: Senhor, expulsei demônio em teu nome, curei, profetizei, e ele vai dizer: apartado de mim para o fogo, que eu não vos conheço. Você apenas recebeu os dons e não recebeu o doador. A forma de receber o doador, que é o Espírito Santo de tua vida, é crer no cumprimento das promessas que Deus fez para o tempo que lhe tocou viver. Estamos vivendo no último dia. Estamos no começo da manhã milenial. Deus já começou a mostrar aos filhos de Deus. A estrela está raiando, a estrela está brilhando, o instrumento serve e prudente. O anjo do Senhor Jesus Cristo está soando esta grande voz de trombeta, ou trombeta final. Ele começa na parte superior espiritual. Em breve se materializará no meio da raça humana e cumprirá o que prometeu. E aqueles que não têm o seu nome escrito no céu, no livro do Cordeiro, dirão: por que não ouvimos isso? É muito fácil, porque não viram. Porque estão ocupados com seus sistemas religiosos, com seus afazeres. Por isso não deram atenção ao cumprimento das promessas que Deus fez para o tempo que lhes tocou viver. É sempre assim. De 10 coisas que Deus promete à raça humana, 9 se cumprem debaixo de seu nariz e ele passa desapercebido. E depois de cumprido aquilo, eles tratam de fazer aquilo que se passou um grande negócio. Vê? Tratam de fazer aquilo que se passou um grande negócio. Roma matou Jesus Cristo e de Jesus Cristo faz hoje um grande negócio. As Escrituras e a história do Senhor Jesus Cristo hoje é a matéria principal para o enriquecimento daqueles que buscam as coisas da terra, para aqueles que buscam as coisas humanas, corruptíveis e temporárias. Fazem das Escrituras negócio. Veja ainda na mensagem o arrebatamento, o irmão Branham fala, na página 12, parágrafo 59, ele diz: e até mesmo que se come hoje, não tente guardar para amanhã, queime no fogo, antes que venha a luz do novo dia. É importante compreendermos que quando Deus fala, que foi acabado de falar agora, Deus é um tipologista. A luz, o que é a luz do novo dia? Luz é revelação do cumprimento das promessas que ele fez para o tempo que você está vivendo. Luz é conhecimento. Ninguém pode ter Deus se não tiver conhecimento. No livro de Abacuque, a palavra de Deus nos fala aqui, ó. É importante entender o que ele fala no livro de Abacuque. Meu povo se corrompeu, se perdeu por falta de conhecimento. Vê? O conhecimento traz o saber das coisas. O conhecimento traz a luz do que há de acontecer. Então é importante buscar o que está acontecendo neste amanhecer milenial. Está acontecendo que a estrela da alva está anunciando que o sol está brilhando. E breve os filhos de Deus serão ressuscitados e nós que estamos seremos transformados. Vê?
breve o reino milenial estará estabelecido. Israel receberá o seu instrumento. Israel receberá o anjo que está no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 25 em diante. O que diz ali? É uma promessa para o povo hebreu. É uma promessa em que o povo hebreu receberão o quê? O mensageiro que está no amanhecer, no ocidente. Receberão o servo fiel e prudente que o Senhor Jesus Cristo colocou sobre a igreja dele. Receberão o anjo de Jeová, o anjo do pacto, velado e revelando-se em carne humana, para dar a conhecer ao povo hebreu o que Deus há de fazer no meio deles. Veja, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios se completasse. Ou seja, Deus cegou o povo hebreu, para que eles não vissem que Jesus Cristo era o Cordeiro perfeito de Deus, que aqueles bodes, sangue de bode, touro e ovelha, tipificavam o Cordeiro perfeito de Deus. Deus o cegou para quê? Para tirar uma noiva do meio do povo gentil. E não está você alegre por saber que você é parte da igreja do Senhor Jesus Cristo? Não está você alegre por saber que Deus se portou com nós, que é gentil? Veja, o endurecimento vem em parte ao povo hebreu, até que a plenitude dos gentios entrasse. Aí segue dizendo, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador a Israel. De onde? Do meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. O servo fiel e prudente, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o Deus que estava na sarça ardente, que falou a Moisés, que falou a Abraão, a Isaac e Jacó. Ele está no meio dos gentios, falando a palavra, dando a conhecer o mistério da estrela do amanhecer. Vê? Dando a conhecer o mistério do último dia. Este anjo, os filhos e filhas de Deus, que tem o seu nome escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, eles perceberão em que Deus está velado, e revelando-se em carne humana, e dando a conhecer o que Deus pensou. E eles farão como Jacó, agarrarão este anjo, e diz, não te soltarei, até que me transforme. Por quê? Porque a transformação dos filhos de Deus vem por meio da palavra falada. E a palavra só pode vir através do véu de carne, o qual Deus predestinou para o tempo do estamos vivendo. Vê? Assim que os filhos e filhas de Deus, que tem o seu nome escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, estão captando essa mensagem, aonde quer que ela chegue, por meio de via satélite, internet, e eles dirão, Senhor, eis-me aqui, porque creio que tu estás cumprindo o que tu prometeste. Porque homem nenhum pode dar a conhecer as escrituras correspondente ao tempo que está vivendo, a não ser o instrumento que Deus predestinou para aquele tempo. E quando Deus começa a tratar com a raça humana de uma dispensação que começa a se abrir, que é um plano maior dentro do programa de Deus para a raça humana, veja, Deus envia os seus arcanjos. E aí, quem está ao lado desse mensageiro é o arcanjo Miguel. Breve chamará o arcanjo Gabriel, que representa o ministério de Moisés. Por enquanto é o arcanjo Miguel que representa o espírito de Elias na sua quinta manifestação no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, como está escrito em Malaquias capítulo 3. Vamos a Malaquias capítulo 3, para que a gente possa entender o que Deus está falando ali. Malaquias capítulo 3. Aliás, Malaquias capítulo 4, versículo 2 em diante, a escritura nos diz: mas para vós que temeis o meu nome, este nome não é o nome Jesus. É importante que os filhos e filhas de Deus compreendam que este nome não é o nome Jesus. Este nome é o nome novo que ele tem, que ele recebeu. Diz, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Ou seja, nascerá a segunda vinda. Porque na primeira vinda ele veio como luz do mundo, ele veio como Cordeiro de Deus. Na sua segunda ele vem como o sol da justiça, como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores. Por isso que ele diz, mas para vós que temeis meu nome. Que nome? O nome novo vem ao nome Jesus. O máximo que puderam conseguir foi salvação para suas almas e dons, mas para ressurreição e transformação requer o nome novo, porque ele vem como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores. Por isso ele diz, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Ou seja, a segunda vida e salvação trará debaixo de suas asas. Que asas são essas? São os ministérios de Moisés e Elias. Vê? Os ministérios de Moisés e Elias estarão velados e revelando-se através do instrumento que Deus tem no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, que nada mais é do que o anjo de Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Capítulo 7, versículo 2. Aonde diz,
E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, com o selo de Deus vivo. Veja que este anjo subiu da banda do sol nascente. A primeira vinda do Senhor Jesus Cristo se deu no Oriente. A sua segunda vinda se dá no Ocidente. É da banda do sol nascente. Este anjo ele não desce, ele sobe da banda do sol nascente. Por quê? Porque é um que creu no Senhor Jesus Cristo, lavou os seus pecados em água, foi batizado em água no nome do Senhor Jesus Cristo, lavou os seus pecados no sangue do Senhor Jesus Cristo, recebeu o Espírito Santo. Por isso que ele é o instrumento que Deus tem para levar a mensagem a 144 mil, 12 mil de cada tribo a Israel. Brevemente, Israel estará recebendo o instrumento que Deus tem, porque de Sião sairá o libertador Israel. Receberão ainda na manhã milenial, que será estabelecida literalmente no meio do povo hebreu, para toda a raça humana. Veja, a palavra de Deus são enigmas de Deus. Se há algo que Deus guarda e tem guardado, é a sua palavra. Deus, quando colocou anjos ali no jardim do Éden para guardar o jardim do Éden, ele colocou anjos com espada desembainhada para guardar a árvore da vida. A árvore da vida é a palavra. Estes anjos guardam a revelação da palavra de Deus para que ela se cumpra só do tempo indicado que há de se cumprir. Ninguém pode dar a conhecer o programa de Deus, a não ser se Deus disse, já é tempo de dar a conhecer isso. E quando é tempo de dar a conhecer o que Deus predestinou para o tempo que o povo está vendo, Deus tem um mensageiro certo para aquele povo. E aquele povo tem esse mensageiro de Deus para ouvir. É importante entender isso. Observe que também nessa mensagem, a obra-prima, o irmão Branham diz bem claro nessa mensagem, a obra-prima, na página 18, parágrafo 110, ele diz: Deus no princípio deu a sua palavra, uma porção para esta parte do tempo, para aquela parte do tempo. É onde os homens estão tão enredados e confundidos hoje. Estão tentando edificar sobre algo que já aconteceu 40, 50 anos atrás. Nós estamos aqui. Aquilo foi dado para aquela era. Observe. Deus não poderá julgar nenhum ser humano hoje com a mensagem de Noé. Deus não vai julgar com a mensagem de Abraão. Deus não vai julgar com a mensagem de Wesley, de Lutero. Ele não vai julgar com a mensagem de William Branham. Ele vai julgar com que mensagem? Com a mensagem do último dia, que traz através do servo fiel e prudente. O próprio William Branham diz isso aqui, e na mensagem do arrebatamento também, ele diz aqui bem claro. É importante entender o que o precursor da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo disse. Na mensagem do arrebatamento, foi pregado no dia... Foi à noite, foi pregado no dia 4 de dezembro de 65. Ele bateu o carro no dia 18. Faltava 4 dias para ele bater o carro. Não é verdade? Veja bem. Ele prega nessa mensagem na página 12, parágrafo 59. Ele diz: e até mesmo que se come hoje, não tente guardar para amanhã. Ou seja, o povo do irmão Branham estava comendo aquela mensagem correspondente àquela era, a qual ele acaba dizendo essa mensagem agora, é onde o povo se enreda e guarda isso. Isso já não serve mais. É um brilho hoje falso, porque foi um brilho de outra era. Você não pode viver no brilho de outra era. O William Branham fala na mensagem aqui, ele diz: o brilho do sol, o brilho na mensagem de Wesley hoje é falso, na mensagem de Martinho hoje é falso, na mensagem de Branham hoje é falso, porque é um brilho que não se pode mais viver. Foi boa para o seu dia. Amém? Observe. E até mesmo que se come hoje, não tente guardar para amanhã. Queime no fogo antes que venha a luz do dia, porque haverá uma nova mensagem surgir de uma coisa nova. Vejam, tentam preservar isso, porém essa tem sido a atitude da igreja. Vê? Tentam preservar o quê? A mensagem de William Branham. Outro dia eu estava vendo na internet ali, o povo lá da África, lá, não digo todos, mas você pode ver na internet diretamente, o cara baixando a cabeça dentro de uma foto do irmão Branham orando a Deus. Ora, isso é paganismo, espiritismo. Isso é um carniceiro. João se postou diante do anjo, Apocalipse 20, também Apocalipse 19. E o João disse: não faças tal, eu sou conservador de teus irmãos, adora a Deus. E se o William Branham tivesse ressuscitado de frente daqueles palhaços religiosos que estão ali, que dizem que hoje que é de Branham, onde estão lá adorando o William Branham, prostrado como que o William Branham fosse o sacrifício perfeito para eles.
O William Branham ia dizer para ele: adore a Deus, você não está lendo Bíblia não, rapaz? Você não está lendo Bíblia não? Mas não é. O irmão Branham, que culpado não é o povo, são os líderes. Eles se manufaturaram, eles se denominaram com a mensagem do irmão Branham. Eles querem que a mensagem do irmão Branham seja uma mensagem vigente ainda. Estamos 50 anos além da vida do irmão Branham. O irmão Branham disse que uma geração é 40 anos. Eu não sou da geração do irmão Branham. O irmão Branham disse: eu não sou responsável pela geração que virá. A mensagem do irmão Branham não é responsável por você e nem por mim. Estamos vivendo no brilho da era da pedra angular, no brilho da era do coroa, no brilho aonde Deus estabelecerá o reino milenial. Vê? Não estamos vivendo em era de igreja. Estamos vivendo na era eterna. Estamos vivendo e ouvindo a grande voz de trombeta ou trombeta final. Então esse foi o recado que o William Branham mandou para os que se denominaram. Chamam assim mesmo de tabernáculo. Tabernáculo, tabernáculo, tabernáculo. Tudo denominação. Você vai assistir um trabalho deles, a primeira coisa que ele diz é: o profeta dessa era. Ó, gente, não existe Branham sendo profeta dessa era. O próprio Branham diz, a ciência diz, estamos vivendo a era da Laodiceia. Branham disse que não. O próprio William Branham disse que não se deve guardar isso. Outra coisa, irmãos, para esses que creem em ressurreição isolada do William Branham, como tem trabalho lá em Campinas, chama-se tabernáculo também, Manuel Pontes, que Branham vai ressuscitar e pregar ainda. Ora, o Senhor Jesus Cristo disse que Deus não põe vinho novo em odres velhos. Vê? Não põe vinho novo em odres velhos. É importante os filhos de Deus acordarem e ver que já amanheceu o dia. Ver que a estrela da alva anuncia o novo dia. Ver o que disse o William Branham e ver o que disse os demais profetas. É importante compreender o que Deus está fazendo, mas dentro do que Ele prometeu. Porque Deus não vai fazer nada a não ser aquilo que Ele prometeu. Por isso que esta mensagem, o mistério do último dia, é para dar a conhecer aos filhos de Deus o que Deus está fazendo. Observe que o povo, como disse o William Branham, estão enredados. Estão enredados por quê? Por causa dos seus líderes. Veja, o Senhor Jesus Cristo certa vez encontrou-se ali com João Batista. Aliás, alguns discípulos de João Batista foram perguntar ao Senhor Jesus Cristo o que está vendo, se haveria outro profeta ou deveria esperar outro, como é que é isso, que eles não estavam entendendo nada. E o Senhor Jesus Cristo disse para eles que, olha o que ele disse em São Mateus capítulo 11, versículo 9 em diante: mas então o que foste a ver? Um profeta? Sim, vos digo, eu e muito mais que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante de tua face envio o meu anjo. Ou seja, João Batista era tanto um homem natural como também um anjo. Um profeta, ele é um anjo. E João Batista era um anjo, porém um anjo terrenal. Existem anjos celestiais e anjos terrenais. Porém João Batista era um anjo, e também na vida de João Batista trazia o cumprimento da terceira manifestação do espírito de Elias no meio da raça humana. O espírito ministerial de Elias, na sua terceira manifestação, esteve no homem chamado Elias, chamado João Batista. Veja, este é o anjo que preparará o caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Agora, observe este enigma aqui. Jesus Cristo colocou João Batista como o maior de todos os profetas que nasceram. Não é isso que ele diz? Olha, em verdade vos digo que entre os que têm nascido de mulher, não apareceu alguém maior do que João, mas o que for menor no reino dos céus é maior do que João. Que mistério que é esse? É importante compreender que os profetas e a lei vieram até João. Veja, os profetas da lei vieram até João. Porém, João estava terminando a dispensação da lei, e ali tinha um profeta, um ser humano, chamado Jesus. Porém, era um profeta. Jesus foi profeta da Galileia, e também abrindo ali a dispensação da graça no meio da raça humana. E muitos não entenderam, não entendem até hoje o que Jesus Cristo disse ali. Dos nascidos de mulher não houve profeta maior do que João. Lembra? Olha, Moisés abriu o mar, chamou coisas da existência, tirou coisas da existência. João Batista, a Bíblia não resiste que ele curou uma gripe. Como ele é maior? É porque João introduziu a palavra feita carne no meio da raça humana.
João introduziu o cumprimento do Velho Testamento, o cumprimento das promessas que Deus fez a Moisés, a Abraão, a Isaac, a Jacó, no meio da raça humana, que era Jesus. Porém, Jesus disse: mas o menor que tiver no reino de Deus é maior do que João. Ou seja, o menor que tiver na dispensação da graça é maior do que o que está na dispensação da lei. Por quê? O programa de Deus é estabelecido de 3 formas: lei, graça e reino. Ou seja, átrio, lugar santo e lugar santíssimo. No átrio, o átrio representa a casa de Deus, é representada em átrio, lugar santo e lugar santíssimo. No átrio, os bodes e as ovelhas eram sacrificados. No lugar santo é onde entrava para ser oferecido. No lugar santíssimo ficava chequinado em Deus. Então você é corpo, espírito e alma. Vê? A Bíblia diz: a alma que pecar, esta morrerá. Agora, João Batista fez parte do átrio da casa de Deus. William Branham fez parte do lugar santo da casa de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela andou, o Espírito Santo andou sobre 7 mensageiros de era da igreja. Foi Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero e William Branham dos Estados Unidos. Porém, William Branham não podia ser parte da era de coroa, parte do lugar santíssimo. Ele foi parte do lugar santo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porém, a igreja do Senhor Jesus Cristo só termina com o lugar santíssimo, que é onde aparece o mensageiro pregando o mistério do último dia. Essa mensagem corresponde ao mensageiro que faz parte do lugar santíssimo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, qualquer hora você vai encontrar um mensageiro dizendo: o maior que teve nas eras da igreja é menor do que o melhor que tiver, que faz parte do lugar santíssimo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vê? Por quê? Porque o maior que teve nas eras da igreja de mensageiro foi ali o William Branham. Porém, ele faz parte do lugar santo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas o menor que tiver no reino de Deus, estabelecido na era de coroa, na era de cabeça, é maior do que o maior que teve nas eras da igreja. Amém? Assim que é um mistério compreendido pelos filhos de Deus, para entenderem a ordem das escrituras. Não se pode colocar o William Branham nem no átrio, nem no lugar santíssimo. O William Branham faz parte do lugar santo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Na mensagem Cisternas Rotas, o William Branham prega, na página 31, parágrafo 158, ele diz: orando para que Deus ricamente abençoe a cada um de vocês, que sua graça e misericórdia esteja com vocês no decorrer da próxima semana. E se algo acontecer, que um de vocês deslize para o além, ou seja, se algo acontecer que alguém morra, deslize para o além do véu, ou seja, saia desse corpo corruptivo temporário, ele irá ao paraíso. Veja, e se algo acontecer que alguém deslize para alguém do véu, algo somente recorde, que é apenas por algumas horas de sono e repouso, até que nós nos encontraremos. Lembre-se de que os que ficarem vivos não impedirão aqueles que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última, a sexta, acaba de soar. A sétima é a vinda do Senhor. Vê? Ou seja, o William Branham disse que a sexta trombeta, trombeta dispensacional, acabou de soar. A trombeta do Evangelho da Graça acabou de soar. Para os filhos de Deus, crê no Senhor Jesus Cristo, lavou seus pecados no sangue do Senhor Jesus Cristo, é necessário entender que Deus abriu as portas eternas através do mensageiro do último dia, para compreender que o dia já brilhou, a estrela da alva aparece. Vê? É importante compreender em que parte você faz parte da etapa do programa de Deus, para que assim você possa ocupar o lugar certo que Deus predestinou para que você possa viver no milênio e depois por toda a eternidade. Os filhos de Deus entenderão que quando William Branham disse isso, veja, só recorde, a sexta acaba de soar, e ele não era a sétima, ele era a sétima trombeta das eras da igreja. Porém, ele, por nascer dentro da era da dispensação da graça, ele disse: a sexta acaba de soar, a sétima é a vinda do Senhor. Que mistério é esse? O William Branham diz uma mensagem que há 7 dispensações. Dispensação, que é a dispensação? É um lapso maior de tempo que Deus abre para trabalhar com a raça humana. A primeira dispensação foi a dispensação da inocência com Adão. A segunda dispensação foi a dispensação da consciência com Sete. Sete já era consciente do que tinha havido no Jardim do Éden. Por isso foi aquela dispensação, foi a dispensação da consciência, diz William Branham. A terceira dispensação foi a dispensação do governo humano com Noé. Quem quisesse saber o que Deus ia fazer no meio da raça humana, tinha que ir a um homem chamado Noé. Porque Deus estava velado e revelando-se em Noé, dando a conhecer o que ia fazer com a raça humana. Vê? Era uma bênção poder ouvir o véu de carne, o templo que Deus estabeleceu na dispensação do governo humano. Por quê? Porque ao ouvir aquele instrumento, você adquiriria vida
e vida eterna, e passaria por grande tribulação. Vê? Noé passou pela tribulação das águas em cima do barco, provido por Deus, porque Deus deu a ideia a Noé do que iria fazer. Sempre Deus tem seu escape, e o escape de Deus sempre é através de um ser humano. A quarta dispensação foi a dispensação da promessa com Abraão. Deus tinha um trato com Abraão, para que todo aquele comprado por dinheiro nascido em sua casa fosse circuncidado. Abraão estava com a dispensação da promessa ali, velada naquele véu de carne. Todos os servos de Abraão foram circuncidados. Porém, a quinta dispensação foi a dispensação da lei com Moisés. Moisés foi o mensageiro dispensacional. Quem quisesse saber o plano de Deus, tinha que conversar com Moisés, porque só Moisés sabia o pensamento de Deus para que o povo pudesse escapar da ira de Faraó. Veja, era uma abominação para os faraó, para o povo do Egito, ver sangue de bode e ovelha. Aquilo era um nojo para ele, uma abominação. Porém, para Deus, aquilo era um meio provisto para a vida dos filhos de Deus. Porque aquele sangue que estava no umbral da porta da casa de cada povo hebreu, que estava ali dentro, representava aquele sangue, representava o sangue do Senhor Jesus Cristo no umbral do seu coração. Vê? Aquele sangue de bode e ovelha que estava no umbral daquela porta, o anjo da morte passou, e ali, ao ver aquele sangue, ele não entrava, não matava nenhum primogênito. E eu digo a vocês, o anjo da morte está passando, e se vê você sem o sangue do umbral da porta, que é a mensagem correspondente para o tempo que lhe tocou ver, este é o sangue de Jesus Cristo. Se ele não vê, certamente você morrerá. Você é apenas um cadáver ambulante, como diz o reverendo Maia Branca. Captou? Aonde está o sangue do Senhor Jesus Cristo? Está na mensagem correspondente ao tempo que lhe tocou ver. Você ouvir a mensagem correspondente ao tempo que lhe tocou ver, ali é a vida, ali é o sangue do Senhor Jesus Cristo, ali é a porta aberta, ali é o instrumento que Jesus Cristo tem para chamar as suas ovelhas. Vê? Ele disse: minhas ovelhas ouviram a minha voz. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Observe que é importante compreender a trajetória do sangue do Senhor Jesus Cristo. Uma hora traremos a mensagem sobre a trajetória do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então aquele povo hebreu que estava por trás daquelas portas, com o umbral da porta melado de sangue, o anjo passou, o anjo da morte, e ao passar ali, via aquele sangue do umbral da porta, saía de fininho e não matava ninguém. Porém, ao encontrar o povo hebreu, sem aquela marca, sem aquela simplicidade tão grande, que era o sangue do cordeiro no umbral da porta, o anjo entrava e matava a todos. Assim que o Senhor Jesus Cristo, neste amanhecer do novo dia milenial, também passará o anjo da morte e o anjo da bênção. Vê? E este anjo da morte, ao passar por você e ver que você não tem o sinal, não tem o sangue do Senhor Jesus Cristo, que é a mensagem correspondente ao tempo que estou com você, ele lhe matará. Aí é como o próprio Jesus Cristo disse: deixai que os mortos enterrem seus mortos. Por não ter o sinal. E o sinal é a mensagem correspondente para o tempo que estou com você. É muito simples. O Filho de Deus, a Filha de Deus, ao ouvir a mensagem correspondente para o tempo que estou com você, esquadrinha isso das Escrituras e vê que isso é Deus trabalhando com essas promessas correspondentes para esse tempo. Ele trata de correr as águas e ser batizado em água em nome do Senhor Jesus Cristo, e assim ele lava os seus pecados no sangue do Senhor Jesus Cristo, e aí o sangue já está no umbral da sua porta. E quando o anjo da morte passar, já não haverá mais morte sobre ele, porque ele passou da morte para a vida. Como o apóstolo Paulo disse que quem está em Cristo, nova criatura é. Aleluia! Você pode compreender o mistério tão simples que Deus tem para este dia milenial? O mistério do último dia. O mistério que Deus tinha do último dia já está revelando e dando a conhecer aos primogênitos de Deus que a bênção maior que Deus tem guardada para a raça humana está velada e revelada em carne humana, num véu de carne tão simples como vocês. Vê? E graças a Deus que Deus enviou um homem com falha como vocês têm, porque se ele enviasse um anjo celestiais, certamente mataria vocês todos. Vê? Damos graças a Deus por esta rica oportunidade que Deus tem concedido de poder ver um pouco do mistério do último dia. Vê? Esta mensagem do mistério do último dia é uma mensagem para 3 tipos de pessoas. Ela é pregada para os que estão nesses corpos corruptíveis temporários e que serão transformados. É pregada também para os que estão no paraíso, que hão de ressuscitar agora. E é pregada também para os que hão de se perder, os que entrarão em grande tribulação e perderão a bênção de entender o programa de Deus. É pregada para os que irão ser queimados e lançados no fogo do inferno.
ela é para este objetivo. Ela tem este curso. Infelizmente, as coisas são assim. Deus enviou a bênção para a raça humana. E nesta liberdade que Ele dá a toda a raça humana, a todo ser humano, é mesmo que dizer assim. Ele já disse em Deuteronômio: eis que hoje põe a bênção e a maldição diante de vós. Segue a bênção para que vá bem. Veja, há um lugar para os filhos de Deus se esconderem. O William Branham diz que é em Cristo. Aleluia! E Cristo é quem? A porta que Deus abriu. E se o filho de Deus, que conhece o programa de Deus, quando vê o instrumento que Deus está falando, que Deus pensou para esse tempo, ele dirá: eis a porta eterna de Deus, que Deus abriu para o regresso dos filhos de Deus. Vê? Assim que o Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, abençoe a cada filho e filha de Deus que tem o seu nome escrito no céu do livro da vida do Cordeiro, e também abençoe a mim. E abençoe a todo filho de Deus que irá ser transformado agora, e também os que estão no paraíso. E assim que estou agradecido a Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, por esta rica oportunidade que Ele tem concedido a mim e aos seus filhos. Que o Senhor Jesus Cristo também abençoe os que estão por via internet, os internautas. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe e os chame, os junte e os cele para a nossa transformação. Peço a Deus que Ele nos conceda mais oportunidade, para que assim a gente possa estar trazendo mais do conhecimento do seu programa para o tempo que nos tocou viver. Muito obrigado por vossa amável atenção. Passem todos uma boa tarde. Venho te pedir.